Olá e sejam bem-vindos a mais um Transalorcast e a gente vai falar sobre o 6º episódio da 11ª temporada de Doctor Who, Demons of the Punjab, escrito pelo Vinay Patel. Eu fui pesquisar no Google Translator como fala o nome dele, porque eu acho que eu falei errado no vídeo, eu falei Vinay Patel, mas eu acho que é Vinay Patel. De qualquer forma, estejam os dois nomes falados aqui, porque eu não tenho certeza de como se pronuncia. Me desculpem todas as pessoas desse Brasil. Mas continuando, a gente vai falar sobre esse episódio e vocês já podem ver meus comentários no Transalore TV lá no YouTube também. E esse podcast está disponível para você no Spotify, então se você quer essa facilidade da vida, é só ir lá no Spotify também e baixar o podcast. E se você está ouvindo no Spotify, então desconsidere essa mensagem. Enfim, aqui comigo temos duas pessoas que estão muito felizes nesse podcast para esse episódio. em primeiro, aqui o Eric. Oi, Eric. Olá, gente. Faz tempo que eu não estou aqui, mas estou aqui de volta, então... Olá, Karina. Oi. Olá, você que fala gente. da Karina, desculpa. Eu me perdi. Faz tanto tempo que eu Karina faço tá aqui podcast que eu também. me perdi. Que confusão. Bom, já vou me apresentar. Oi, eu sou a Karina. Prazer. Olá, tudo bem, gente? Olá. Bom, Isso que é ânimo. Eu adoro. O Jonathan fala que a gente tá animado, que a gente tá feliz e não tem ânimo nenhum, assim. Desculpa, Eu tô animado, pessoas. Tá tudo... 50% acertou. o poder da edição vai mascarar o ânimo e todo mundo vai parecer muito feliz. Mas a gente já passou da metade da temporada de Doctor Who. A gente está se encaminhando para o final dela. É o 6º episódio, Demons of the Punjab, que tem muita coisa para se falar sobre ele. E eu quero chamar então cada um já para opinar sobre o episódio. Então, Eric, diga-nos o que tu achou desse episódio. Eu acho que Doctor Who tá acertando uns episódios históricos, porque Rosa e esse são excelentes, na minha opinião. Esse até eu acho que talvez até mais do que Rosa, por incrível que pareça, eu adorei Rosa, mas esse me pegou de um jeito, assim, muito, muito diferente, assim, sabe? E tem alguns problemas com ele, mas problemas pequenos, assim, comparado aos episódios anteriores. Uma coisa que eu achei estranha é não terem resolvido o conflito de onde tá a TARDIS e como eles conseguiram achar ela de volta desde o último episódio, mas pelo visto acho que a gente não vai ter respostas assim como na Era Moffat, então ok, fazer o que? Já estamos acostumados. E o que eu adorei nesse episódio foi que, sei lá, sabe, os demônios não são os alienígenas, eles são os próprios humanos, então isso é bem louco. E me lembra do último episódio do 12º, que é difícil quando não existe um vilão pra você odiar, assim, sabe? Então eu achei um episódio muito bom. Tem algumas coisinhas que eu não gostei, mas relevo demais, porque o tema do episódio e como ele é necessário nos dias de hoje é muito louco, e como ele é oportuno. Doctor Who sempre é muito oportuno nos temas dos temas que estão mais em voga, assim, nos nossos tempos atuais, assim como foi naquele episódio do The Zygon Inversion, que falava sobre como é o nome das pessoas que migravam e tal, dos imigrantes, exatamente. Esse fala muito sobre o poder da mídia e o poder das pessoas quando as pessoas comuns ficam loucas. E o quão elas ficam horríveis, assim, sabe? O quão é absurdo isso. Então eu acho que esse episódio é muito necessário e um dos melhores de Doctor Who e o melhor da temporada pra mim até agora. Karina? Oi, gente. Nossa, concordo demais. Eu achei o episódio incrível. É de uma sensibilidade, assim... Doctor Who tá com uma sensibilidade muito foda, assim, eu não sei explicar, mas tá tocando em pontos, assim como o Eric disse, que são pontos extremamente relevantes, pontos que realmente precisam ser tocados e que tá sendo muito oportuno, exatamente o que o Eric disse, porque apesar de se passar em 1947, é isso? Né? Em 1947, na partição entre Índia e Paquistão. Poxa, falando nisso, aliás, que bom ver um episódio fora do eixo Reino Unido e Estados Unidos, né? Chega de era vitoriana. Em todos os anos da série nova. Eu acho também, que bom ver um episódio em um outro continente, na Ásia e tudo mais. Fiquei muito feliz com isso, porque, né, tem a Yas lá, a família dela inteira, a família toda paquistanesa, e não ter nenhum episódio que se passasse no Paquistão não faria o menor sentido. Gostei da Yas querer saber da história do relógio e ter pedido pra Doctor pra ir até né, conhecer a avó dela jovem. Eu acho engraçado sempre porque a Doctor
Doctor fala, a gente não pode interferir, ela fica interferindo em tudo. Isso é maravilhoso. Não, é mais Doctor impossível, né? Mas eu achei o episódio incrível, eu gostei muito, a fotografia tá linda, o Jonathan pode falar isso melhor do que eu, mas eu achei a fotografia maravilhosa, achei tudo no ponto, assim. O episódio, pra mim, também é o melhor episódio da temporada, apesar de Rosa ter sido um episódio incrível. Eu acho que Demons of the Punjab conseguiu superar, assim, porque, na verdade, Rosa é uma história maravilhosa por conta da Rosa Parks, porque a gente sabe que ela é incrível e tudo mais, então foi um episódio bem histórico, mesmo contando a história da Rosa. Agora, esse episódio tocou num ponto histórico, que foi a partição, né, da Índia do Paquistão, mas foi uma história criada mesmo, né, foi um roteiro feito pra isso, uma história ficcional. E eu achei maravilhoso, assim, achei que esse escritor, o Patel aí, o irmão do Dev Patel, o Vinay Patel, achei que ele acertou demais, foi um episódio, assim, eu não tenho o que falar de ruim dele, sério, eu tô que nem o Jonathan nessa temporada, eu acho. Eu tô tentando só ver as coisas boas e que, né, tá sendo o que mais tá tendo, só tá tendo coisas maravilhosas e os detalhezinhos que passariam, eu não me importo. De verdade, eu tô feliz. A 13ª é maravilhosa, o Tibnall é incrível e essa temporada, ai, tá linda. O que você achou, Jonathan? Então, eu só queria comentar um pouquinho sobre a TARDIS. Eu não... Pelo que eu entendi no episódio anterior, eles tinham... ficou meio no ar que eles voltariam, né, buscar a TARDIS pro planeta anterior que eles estavam, com a mesma nave. Então... Sim. Eu acho que não era uma coisa que eles iam resolver, porque creio que eu entendi que eles voltariam, daí pegariam e iam embora. Exato, mas... né? Eles seriam enviados de volta pro planeta onde eles estavam lá, o planeta lixão, né? E voltariam pra TARDIS, acho que ok. Enfim, sobre o episódio, então... É um episódio muito bom. Esses episódios históricos de Doctor Who estão servindo muito bem com aquela função de ensinar algo e trazer uma informação que a gente precise, né? Digamos, talvez a gente não tenha tanto conhecimento sobre o que aconteceu ou realmente não se envolva demais nessas coisas. E aí Doctor Who traz isso. E isso, além de gerar muita curiosidade de muita gente e de pessoas falarem, olha só que interessante, a gente precisa ir mais atrás disso, mas ao mesmo tempo também está gerando muita gente reclamando, né? E eu acho que isso é bom quando eles não têm medo de tocar na ferida e espremer ela bem forte, assim, para esse pessoal que reclama demais sentir mesmo na pele, porque pelo jeito fingir, mascarar coisas usando Dalek como alegoria de nazista e tal, não estava funcionando muito bem, então vamos jogar na cara mesmo. E aí esse episódio é muito bom, eu gostei, a história é muito bonita, assim, dos personagens, da avó da Yaz e tal, eles não criam uma tragédia ao redor da história, a coisa ainda consegue ser bonita, sabe, para esses personagens, não existe todo um negócio, a Yaz não quer ver as coisas acontecerem daquele jeito, então ela vai se revoltar contra a doutora e bagunçar tudo e aí mudar todo o futuro. Não, eles fazem com que o foco do episódio seja a história e as consequências que aquelas pessoas estão sofrendo a partir desse momento histórico que está acontecendo ali. Eu acho muito bom que o monstro o monstro alienígena, ele, ao mesmo tempo que ele é de uma espécie de assassinos, é também uma espécie de assassinos que aprendeu com os próprios erros, sabe? Eles viram a sua espécie ser destruída e o planeta ser destruída, e eles aprenderam com os próprios erros para se tornar uma espécie pacífica, uma espécie que observa esses acontecimentos trágicos no mundo ou no universo. Achei muito legal isso, como se fosse a gente faz uma relação entre, bom, e se o ser humano será que vai precisar chegar até esse ponto de sobrar uma ou duas pessoas, ou a gente consegue aprender antes a se tornar gente melhor, assim. E eu gosto quando a série não se obriga a necessariamente
ter o monstro ameaçador. Ele é ameaçador quando a gente não conhece o que ele é, mas quando ele revela tudo o que ele é, a gente percebe toda a história. É bom que essa temporada não está se obrigando a transformar tudo numa ameaça. A gente já falou disso, eu já falei também, e é o tema dessa temporada. Não existiu essa ameaça a partir do alienígena por si só, todos os episódios, mas os acontecimentos, tipo ali, o acontecimento feito pelos seres humanos que é o monstro de verdade, que é realmente o vilão desse episódio. Então é muito bom isso. E toques rápidos aqui sobre coisas importantes, além de todo episódio que eu gostei muito, e eu acho que a gente vai pegar mais detalhes depois, mas coisas rápidas aqui. O escritor, eles pegarem escritor que é da mesma descendência e que entende do assunto, sabe? O próprio escritor depois compartilhou muitas informações no Twitter e ele é bem envolvido com isso, então ele não é somente um cara aleatório que eles pegaram, escreve aí um episódio, pesquisa lá no Wikipedia e faz do teu jeito. Não, eles pegaram alguém que poderia escrever com conhecimento sobre aquilo. Seria muito fácil pro Chris Chibnall simplesmente continuar ele escrevendo tudo, né? Mas não, nos episódios que realmente importam, ele pegou, por exemplo, na Rosa, teve a Mallory Blackman, nesse episódio teve o Vinay Patel, então é muito importante isso também. Além de todo as coisas no geral, assim, trilha sonora, foi um compositor indiano junto com o compositor atual da série, que fizeram uma música junto, eles recriaram o tema de Doctor Who no estilo, então que lindo, né? É tudo. É uma combinação de coisas que transforma o episódio, não só a história dele ser boa, mas tudo como digamos, uma obra de arte completa, sabe? Então isso que é legal de ver em Doctor Who agora, como todas as pessoas envolvidas fazem parte disso. Muito legal isso. E como representatividade como um todo, né, gente? Representatividade Sim. Não é só você colocar... Claro, isso é extremamente importante, a gente sabe o quanto é importante, a gente pede realmente para que haja mais representatividade, mas da representatividade também para os escritores, para os compositores. Isso é maravilhoso, cara. E é por isso que a gente tá com essa temporada tão diversa, tão bonita, porque tá tendo diversidade realmente e sem ser pra inglês ver, sabe? Né? Sendo uma coisa real mesmo. É todo mundo podendo contar a sua história da sua forma, né? Não só o escritor ou não só o ator que tá ali. Isso é muito legal. Não, tá lindo. Nossa, dessa temporada, cara. Sério, essa Doctor, caramba, eu não sei nem explicar, sabe? A série, ela amadureceu de um jeito que... E ao mesmo tempo que ela amadureceu, ela retomou coisas da série clássica, de, por exemplo, isso mesmo que você falou, Jonathan, Sim. sabe? De explicar, de Doctor Who, sabe? Ser uma série pra família inteira e que ensina coisas, sabe? Então, tá perfeita. Eu não tenho o que falar. Eu tô apaixonada. Eu não sabia que o compositor era indiano ou indiano paquistanês, enfim. E eu senti muito Sim. na música, no final, eu tive que ouvir 2 vezes o final do episódio, porque eu falo, isso tá muito parecido com alguma coisa, sabe? Daí eu voltei e vi, cara, é a abertura de Doctor Who, só que, Sim. tipo, como assim, sabe? Daí, e você percebe o quão diferença faz a representatividade sem que, tipo, eu não sabia que o cara era. E fez uma diferença enorme pra mim, sabe? Então, faz uma diferença enorme na vida das pessoas a representatividade, porque dá uma verdadeira, sabe? Dá uma razão verdadeira pras coisas. Não é algo polido, sabe? E acho sensacional. Não é eu amo o Doctor do Matt Smith, eu amo a 6ª, eu acho, a 5ª temporada, mas quando ele vai pra Segunda Guerra, tá lá o Dalek que é, sabe? Tanto faz, tá o Churchill lá, sabe? Não reflete sobre nada, sobre qualquer coisa nenhuma, ou mesmo entre Empty Shower e Dr. Dance, que tem a guerra, que não tem nada, sabe? É só o contexto que é ruim, sabe? Pra acontecer. Mas é bom quando os episódios históricos, eles fazem o contexto ser a história principal, sabe? Isso acontecendo e tem consequências disso no mundo inteiro. É muito legal isso, sabe? Enfim, eu acho que acertou muito esse episódio, assim, ainda bem que o Chris Chibnall deixou outras pessoas escreverem também, porque agora eu acho que esses próximos 4 episódios vão ser um melhor que o outro, eu tenho essa sensação. E acho que vamos ter uma temporada ótima daqui pra frente.
foi boa, eu achei boa, mas acho que daqui pra frente vai ficar ótima, de verdade. Enfim. Eu queria falar sobre aquela... Gente, eu comecei a chorar meio que de soluçar, assim. Em um determinado momento que foi quando o marido foi, né, o futuro marido, qual que era? O Pran, não sei como é que fala o nome dele. Que ele começou a falar de tipo, falar sobre o irmão dele, o Manish, que eles se juntaram e aí, né, e assim, se tornaram pessoas ruins, né, tipo, isso bateu tão de frente com o que a gente tá vivendo no Brasil e no mundo hoje, que me deu um desesperinho, assim, e eu comecei a chorar de soluçar, de verdade. Cara, Doctor Who tá tocando em pontos muito importantes. Eu espero que... Fala, né? Meu irmão, que aconteceu com meu irmão, né? E mesmo que aconteceu com nossos tios, que aconteceu com nossos parentes, nossos primos, sabe? O que aconteceu com essas pessoas, sabe? Exatamente, mesma coisa que a gente tá vendo por aqui, sabe? O que aconteceu com gente que a gente, sabe, conviveu desde sempre? O que aconteceu com essas pessoas? Eu acho isso muito importante. Ser, tipo, é histórico, né? E mesmo assim é atual. Isso que deixa mais triste. E ele fala, né, pro irmão dele, você fica ouvindo essas pessoas falando no rádio, raivosas, e vê muito, e pega esses panfletos, e o que é isso, cara? Quão atual é isso, sabe? É absurdo, assim, é uma coisa assustadora, assim, sabe? E Doctor Who é uma série, tipo, inglesa, tá ligado? É perto da nossa realidade, mas também não é tão perto assim. Então é muita coincidência ao mesmo tempo que isso esteja lá, sabe? Enfim, esse episódio foi extremamente pontual. E eu não sei quão possível é isso. Enfim. Não, e tá louco, né? Porque teve o episódio da Rosa, e aí caiu o neném e pergunta sobre a Rosa Parks, e aí agora é isso, tipo... Caramba, será que o Doctor existe? Só pra relaxar, assim, não, galera, tá? Assim, tá pesado, aí vamos um episódio mais leve aí, depois a gente taca em cima de vocês de novo. A Doctor voltou pro Brasil, a Doctor voltou no tempo e aí o Chris Chibnall escreveu essas coisas, não é possível. Tipo, como pode? Chocada. Quer dizer, foi pro futuro. O que eu tô falando? Eu já tô perdida, desculpa. Eu achei o casamento muito bonito, eu achei o que a Doctor falou muito fofo, com tanto ódio, né, assim, que a gente tava vendo no episódio, tanta divisão, né, entre muçulmanos e hindus e tudo mais. Foi bonito que ela falou, achei fofo a Doctor fazendo o casamento. Eu acho que foi o episódio com o visual, assim, mais bonito até agora dessa temporada. Tipo, toda a direção e se sentia no lugar, sabe? Era como se dessa sensação tu tá nesse lugar que é bem quente, mas também ao mesmo tempo aconchegante em alguns momentos. E quando muda, a gente vai pro cenário da nave, dá um contraste muito louco, assim, né? Porque parece daí que é frio, né? Se torna um lugar super frio e complicado, assim, de enxergar o que tá acontecendo ali. E só mais uma coisinha que eu conecto com isso, é bem similar com o que acontecia na série clássica. Eu achei que pela primeira vez em muito tempo esse monstro e o jeito desse episódio lembrou muito a era do Tom Baker, que eles tinham durante muitos anos. Foi uma sequência de episódios em que tinha essas criaturas mais místicas, assim, que dão a impressão de ser quase deuses que descem pra terra e fazem as coisas ali. Esse me lembrou muito, sabe? Uma coisa que eles parece que tem rituais e tem todo um esquema deles. E aí tu tá num episódio super histórico, coisas antigas, assim, e do nada tem tecnologia alienígena bem do futuro no meio e tu vai pra uma nave que não tem nada a ver com o cenário que a gente tava antes. Então isso me lembrou muito a era do Tom Baker e até mesmo a doutora ali sendo levemente torturada mentalmente ali pelo jeito que os caras falavam e invadiam a cabeça dela. Bem legal, parecido com a série clássica, tanto no sentido de ensinar a história, quanto no formato da história que foi contada. Eu gostei muito, porque deu pra sentir bem, assim. Ao mesmo tempo que a série tá se afastando das coisas de série clássica, tipo, não vai ter Zygon, não vai ter Dalek, não vai ter Cyberman, mas ao mesmo tempo tu volta e vê que a série
tá resgatando outros tipos de raízes que a gente não via há um tempo. Então, referências são legais, mas essas referências que tu pega quando tu assiste a série clássica, isso aqui é bem parecido e eu me sinto confortável assistindo, é legal também. Eric? Um comentário sobre as naves. As naves, tanto essa nave quanto a nave do hospital lá, poderiam muito ser uma tarde, sabe? Porque elas têm o mesmo que são redondas e tem um console no meio, sabe? Eu não sei se é coincidência, mas tipo, é muito engraçado que as naves são mais tardes do que a própria TARDIS, que é toda WoW agora, né? Enfim. O Graham, cara, o quão aquele ator é bom. Sério, meu Deus do céu. Nossa, sim. Eu tava chorando com ele, cara. Sério, ele é muito bom. Na hora que ele soube que o Pran ia morrer, né? E aí ele foi conversar. Gente, foi fofo. Nossa, é demais, assim, sabe? E, cara, senhor amado, o cara é muito bom ator. E é o que eu menos tava esperando, era o velho. E o velho é o melhor dos três, sabe? E falando nisso, eu não sei se vocês estão com a mesma percepção, mas eles estão falando, cada personagem fica, sei lá, tipo, por exemplo, principalmente o Ryan. Ele fala tão pouco nos episódios, gente. Eu acho que cada personagem, cada um dos três, sempre tem um episódio que eles ficam falando pouco, mas eu tô sentindo que o Ryan tá falando muito pouco. E aí é a única coisa, assim, uma crítica que eu tenho, porque são três, é muita gente pra falar, e o episódio curto, né? Não é um episódio tão longo assim. E aí a gente, sei lá, não se conecta tanto. Não que a gente não esteja se conectando, eu me conecto. Mas, sei lá, eu acho que falta um pouco, sabe? Assim, eles não estão falando muito, tá difícil. Eu acho que o Graham, ele abre a boca pra falar. Ele fala pouco, tão pouco quanto o Ryan, mas ele abre a boca pra falar coisas, tipo, sabe, legais. Assim. E o Ryan só fala, cool, nice, wow. Sabe, ele só fala isso, bem ruim, assim. Eu acho que esse episódio foi muito mais pra Yas do que pra qualquer um deles, né? Eu acho que o Graham foi só, tipo, a ponta da cereja, a cereja no em cima do bolo, sabe? E a Yas que foi o episódio inteiro. Mas o Ryan fala pouco e ele não adiciona muito a dinâmica do time tarde, sabe? Enfim, eu espero mais dele nos próximos, tá meio fraco mesmo. O que eu tô sentindo, o que eu sentia, pelo menos até agora, desses personagens, é que desde o primeiro episódio, o Ryan ficou meio como o que meio que não se sente, ele não se sente que se encaixa nesse grupo, sabe? Como se talvez ele pensasse que não merecesse estar ali, ou por algum motivo ele se sente mais afastado deles. Eu sinto isso mais pelas expressões e o jeito que ele tá ali no episódio do que como uma coisa negativa deles deixarem ele pra trás, porque é muita gente nos episódios. Não sei, talvez isso não seja abordado também, mas foi algo que eu senti porque desde o primeiro episódio, quando ele foi o personagem principal do primeiro episódio, né? Tipo, YouTube, ele tinha toda aquela coisa, tinha a avó dele, e no momento que aconteceu isso da avó dele lá, que ela morreu no primeiro episódio, ele ficou muito mais recluso e ele tem toda a dificuldade dele, e eu acho que talvez isso seja uma forma dele lidar com o luto, talvez ele ficar mais afastado. Seria legal se eles trouxessem meio que um motivo disso, ou talvez vai ter algum episódio que ele seja mais foco de novo nos próximos, mas foi o que eu senti, porque a Yas e o Graham, eles são muito... eles tomam o lugar, né? O Graham tem a sabedoria dele, e a Yas, tanto quanto a doutora, elas estão muito de igual para igual ali. Tanto que no episódio anterior, a Yas foi muito importante também junto com a doutora. Uhum. E nesse episódio ela teve, enfim, boa parte dela foi o episódio sobre ela. Mas eu também queria comentar sobre o Graham. É engraçado, né? Porque a gente não leva muito a sério, e não sei porquê. Talvez porque o cara é para ser mais famosinho, assim, lá na Inglaterra, e ele tem aqueles programas de humor dele, ele é um cara muito engraçado na vida real, e às vezes a gente não leva muito a sério que um cara assim possa ter um personagem interessante também. E eu, quando foi anunciado, eu pensei que ele seria uma espécie de Nardole, sabe? Alívio cômico, né? Eu pensei que eles iam usar essa qualidade dele, porque quando era o Steven Moffat, o Moffat pega a característica de um ator e ele bota tudo o que é possível, né? O Nardole era
100% alívio cômico. Mas eu gostei, ele foi bem escrito, até a capacidade do Moffat de escrever personagens. Eu consegui gostar muito do Nardole, tanto que eu fiquei extremamente triste no final do The Doctor Falls, quando eles tiveram que se despedir. Mas mesmo assim, o Graham, eu jurava que ele seria também uma espécie de Nardole, porque a gente não tinha muita ideia de como seria Doctor Who no futuro. Então a gente pega a referência do que a gente teve, né? Do que a gente conhece. O último velho legal que a gente teve foi o Wilfred, né? Então faz tempo. E o Wilfred, saudades, maravilhoso. Ele era tão foda. Eu queria tanto que ele tivesse viajado com o Doctor. Por quê? Que o Russell T. Davies não fez isso? Enfim. E essa cena ali realmente mostra como ele é um personagem bom, né? Ele é uma pessoa super... Ele não tem defeitos a princípio, assim. Ele é um cara muito, muito legal. Sim, tiozão ele não firmeza. é mal, ele quer o bem do Ryan, ele não maltrata ele também. Eu até acho que o Ryan maltrata mais ele do que o... Tipo, tem cenas ali no episódio anterior que o Ryan, o Graham foi fazer aquele negocinho com a mão, né? Vamos fazer um... E aí o Ryan ignorou. Achei muito triste isso. Espero que eles, no final, sejam mais amiguinhos, assim, porque... Eu acho que vão ser. Eu acho que vão ser até porque, assim, assistindo Broadchurch, eu acho que o Chibnall, ele sabe desenvolver bem família, sabe? Tanto que a gente tá vendo o desenvolvimento de famílias entre a família do Ryan, do Graham e da avó, lá que eu sempre esqueço o nome. Agora vendo a família da Yas, eu acho que no final eles ainda vão ser amiguinhos. É que eu acho que é o que você falou. Eu acho que é justamente a família, assim, a família não, o Ryan, ele ainda tá lidando com o luto, sabe? Apesar de já parecer que já faz tempo que eles estão viajando juntos, porque sempre eles comentam sobre alguma viagem, eu acho isso divertido até, né? Eles sempre falam, porque naquele planeta de não sei o que, eles sempre têm alguma viagem que a gente não viu, mas eu acho que ele ainda tá lidando um pouquinho com o luto dele, então, bom, normal. Por enquanto. E ainda tem episódios pela frente, né? Tem mais 4 para desenvolver e eu acho que a gente vai chegar numa conclusão disso. Tá sendo construído desde o início para isso. Eu acho que vai rolar algumas explicações do porquê de uma outra coisa tá acontecendo. Espero, né? Vamos torcer. Chris Chibnall, a gente confia. A série tá perfeita, então não tem do que... Não tem do que reclamar, do que duvidar, nadinha. O que eu ia falar? Sim. Eu tô achando muito legal também ver a Doctor construindo coisas, sabe? Fazia tempo que a gente não via. A gente viu ela construindo a Sonic Screwdriver, a gente viu ela construindo algumas coisas, agora ela pedindo um monte de material. Parecia que ela ia fazer uma poção da aula do Snape, assim, né? De Harry Potter. E eu tô achando divertido ela fazendo coisas. A gente viu pouquíssimo isso. Eu, sinceramente, não me lembro de ter visto isso com o 12º, com Capaldi, e ver a Doctor agora, a 13ª fazendo, tá sendo bem divertido. O 12º teve, eu acho que em um ou outro, eu acho que se foi em uma cena, em algum episódio, eu acho que foi em The Caretaker, quando ele tava mais cuidando da... Mas foi assim, uma cena aleatória também, né? Mas aqui a doutora é muito mais... mão na massa. A gente vê ela fazendo as coisas, não tipo, o 11º doutor, às vezes ele mexia lá embaixo na TARDIS, mas era uma cena de 2 segundos e era sempre na TARDIS, né? E no geral, os doutores, eles sempre vão... Não constroem muita coisa, eles não fazem muita coisa que seja prol do episódio, né? E aqui ela vai mesmo, ela não tá nem aí, ela é bem essa coisa de cientista. E, de novo, remete à série clássica do doutor pedindo para as pessoas, me trazem material, preciso construir algo. Daí ele vai lá e constrói algo, mesmo que não funcione, mas faz algo que sirva para alguma coisa. E o que mais? Eu acho que a Doctor, ela adora, o Doctor, no caso, adora estacionar a TARDIS longe, cara, porque, meu Deus do céu, cara, agora eu tô com medo dessa série dela perder a TARDIS toda hora, porque eu acho que vai perder a TARDIS, sabe? 2 segundos, perdeu a TARDIS. Então, e agora daí eu pensei, vai pegar um boi
com o negócio, ia dar 5.000 quilômetros, ia demorar 5.000 quilômetros pra voltar, pra achar Tardes, assim, sabe? Ah, meu Deus, eu fico preocupado já, dá uma coisa no estômago dar uma achar Tardes de volta. A cena, toda a coisa do relógio, eu gostei também que a avó da Yas conta a história, mas ela não revela toda a história, e eles vão, e é legal que, primeiro, uma coisa interessante da própria Tardes mesmo, que eles continuam mantendo aquele negócio meio que psíquico da Tardes que a gente viu com a Clara, foi bastante, teve isso, naquela gosma lá da Tardes, que tu pensava em algo e daí a Tardes te levava para tal lugar, né? Ela interpreta de acordo com o objeto ou com o pensamento da pessoa. Gostei que eles mantiveram isso para usar esse objeto e viajar para o passado com um objeto histórico, e aí a Tardes conseguiu localizar. E o que eu gostei que tudo que aconteceu no episódio, o casamento e tal, a relação da Yas com a avó dela no passado, além de não ser uma coisa de interferência, que eles realmente respeitaram aquilo e não criaram também maluquice de interferência que fosse gerar outra coisa, mas também como personagem, lá no final do episódio, quando a Yas está comentando com a avó dela sobre a história, ela não força a avó dela ou não deixa que a avó dela comente algo tão traumático sobre a vida dela, né? E ela deixa que o futuro, que o futuro se encarregue quando ela tiver pronta para contar, né? Isso, quando ela estiver pronta para revelar o que aconteceu com ela. E que tudo que aconteceu ali não aconteceu porque a doutora estava ali, né? Ia acontecer de qualquer forma. Mesmo que eles tivessem ali ou não foram eles que criaram esse acontecimento ali do cara ter que morrer, e daí ela teve que fugir e casar com outro, e no fim aconteceu outras coisas por causa disso. A gente percebe que o episódio, na verdade, o casamento precisava acontecer para todas as outras coisas acontecerem e para Yas nascer. Eu achei bem legal que eles fizeram isso, porque em algum momento no episódio tu fica pensando que eles precisam impedir o casamento, né? Que esse casamento não pode acontecer. E, na verdade, é ao contrário. O casamento precisa acontecer para que as outras coisas também aconteçam. Bem Doctor Who, mexendo com o tempo e mexendo com histórias, e, ao mesmo tempo, não sendo complicado de se entender, sabe? É uma coisa que tu não precisa viajar pro passado e que, se o meu presente fez isso, o meu passado fez aquilo e vai acontecer naquilo porque eu conheci não sei quem. E é muito legal que eles tratem esses episódios de forma compreensível, como eu falei no início. A gente bota na cara se tá difícil de entender as metáforas, né? E tudo muito legal. E a Yas continua... Eu acho que tá sendo, de todos os personagens aí, além da doutora, eu acho que ela tá sendo a que eu tô mais gostando nessa temporada também. Eu acho que ela é muito, muito legal. E quando a avó dela vê a Doctor, vai desmaiar, né, maluco? Caraca! Putz, aí sim. É verdade. Vai ser uma longa conversa. Já sabemos porque a Yas é a neta preferida também, né? Algo subconsciente ali da avó tá... Caraca, a avó não lembra da cara da Yas também, né, gente? Não lembra de ninguém. Que foi um dia muito traumático na vida dela, tudo bem. E não sei se isso vai no futuro, eu acho que talvez seja mais interpretação e coisa que a gente fica, olha que detalhe interessante, mas as duas histórias principais até agora dos personagens têm a ver com as avós desses personagens, né? Verdade. Ou o Graham, que era casado com a avó do Ryan. Mas mesmo assim, tudo envolve as avós ali, lidado de forma diferente um dos outros, né? O Ryan e o Graham não foram pro passado da avó deles, e aqui a Yas foi. Então, ao mesmo tempo que eles conectam duas coisas, eles não deixam ter pouca criatividade em como eles lidam com as histórias. E os personagens totalmente bem diferentes, né? Não é aquele clichêzão jogado aí, essa é a avó, então a avó é desse jeito, que seja assim. Bom, isso é o básico que a gente tem que ter quando assiste uma coisa, é pelo menos os personagens serem diferentes.
diferentes, né? Mas é ponto positivo porque eu gosto de ver quando as coisas são bem feitas. Eu gostei bastante também da cena em que elas estão se preparando pro casamento e tudo mais, e aí a Doctor fala que já foi homem, assim, né? Tá sendo divertido isso, e ao mesmo tempo eles não estão forçando, sabe? Ainda bem, porque meu receio quando anunciaram... Quando anunciaram uma mulher como Doctor, isso, apesar de ter me deixado super ultra mega feliz e saltitante, eu fiquei com um certo receio de ficarem tocando nesse ponto o tempo inteiro. Eu já fui homem, blá blá blá, porque agora eu sou mulher, meu Deus. Sabe, eu tô gostando que eles não estão fazendo isso. É uma frasezinha ou outra pra fazer uma piadinha e tá tudo bem, sabe? Não tá sendo uma super... Nossa, ela já foi homem, meu Deus, agora é uma mulher, sabe? Não estão fazendo um carnaval com isso. Eu tô achando ótimo. E até tô surpreso que até mesmo os vilões, nem eles estão questionando muito, né? Tipo, tu pensaria que talvez eles vão enfiar um vilão, tipo o mestre no The Doctor Falls. Eles vão enfiar um vilão ali que vai fazer vários comentários chatos e desnecessários para revelar realmente a alma do nosso escritor, que queria falar tudo isso, mas vai se disfarçar de um vilão para falar tudo isso. Gostei que nem mesmo os vilões, até o cara do episódio das aranhas, ele é mais babaca e pergunta quem te colocou no comando, mas mesmo assim eles não apelam, né, para essa questão, e isso que é muito bom. Tá sendo natural, simplesmente ok, é um alienígena, era homem, virou mulher, beleza, de boa, segue a vida. Tá legal isso, isso só mostra o quanto a série amadureceu, assim, eu acho. Não querendo falar mal do Moffat, mas já falando levemente mal do Moffat, eu acho que se fosse o Moffat tocando agora uma temporada com uma mulher, ele ia fazer piadas com isso o tempo inteiro. Se a gente bem conhece o estilo dele. As chances são muito grandes, ele não se aguenta. Ele não ia conseguir. De jeito nenhum. A gente comentou muito sobre o episódio e é claro que o episódio tem muita coisa legal e eu acho que quando o episódio é tão bom, acaba ficando mais complicado tu achar coisa pra comentar, porque é tudo, só tem uma palavra a falar, né? É perfeito, é muito bom. Não, ótimo. Sem contar isso que tá amarradinho, né? A gente não tem pontos específicos pra contar, porque tá tudo tão amarrado, a história é tão redondinha, que só você assistindo mesmo, assiste aí e tira suas conclusões. Porque é difícil a gente ficar pegando tantos pontinhos, assim, soltos e jogados. Tá muito redondo. O episódio pra falar mal é muito mais fácil. Sim. Mas é isso. Eu acho que é isso. Então, coisas importantes. Já que Doctor Who nos traz assuntos tão fundamentais e, assim, sobre momentos que realmente aconteceram, que foram importantes na história do mundo e que escreveram o nosso futuro, enfim, é bom a gente ficar ligado também no que o pessoal compartilha. O próprio escritor do episódio compartilhou um monte de coisa interessante. Tem a própria série, tá postando alguns videozinhos no YouTube também sobre os bastidores e tudo que eles conversam sobre a criação desse episódio. Tem a música tema de Doctor Who feita, a trilha sonora, essa nova que tocou no final do episódio também, tá no YouTube, então vai ter os links na descrição do post no site, então vocês podem ver isso, mais algumas notícias e informações sobre essa partição da Índia, para a gente ter mais conhecimento sobre as coisas, além de só o que aconteceu no episódio da série. Já que a gente está tendo essa oportunidade a partir dessa série que a gente gosta e de aprender isso, que ela está fazendo bem esse papel de nos ensinar algumas coisas, é legal também a gente ir atrás e buscar. E, claro, seria o ideal a gente sempre aprender, saber das coisas, não precisar que uma série nos conte, né? A gente ter essa iniciativa de ir atrás e tentar aprender o máximo possível dentro das nossas limitações, de todos os problemas e coisas que aconteceram, para, pelo menos individualmente, não tentar repetir o que aconteceu, né? E
como um grupo ser mais forte para não deixar isso acontecer no geral. Exatamente. Somos poucos, mas é possível de cada um fazer a sua parte e o primeiro passo para fazer a sua parte é se informando muito sobre tudo, né? Isso aí. Então é isso. Só queria para deixar essa mensagem maravilhosa, e como já diria um outro ET maravilhoso e super incrível, ET Bilu, busquem conhecimento, isso aí, certíssimo. E não busquem conhecimentos com pessoas raivosas que ficam gritando no rádio. Não, no rádio, no WhatsApp. Exatamente. Exato. Mas é isso, a gente vai voltar, espero, no próximo episódio ou nos episódios seguintes, tudo depende da sequência de eventos das próximas semanas, mas de qualquer forma estaremos de volta no Transalorcast, no Transalor TV, é basicamente isso por enquanto que a gente tem. Nas redes sociais. Então, oi? E nas redes sociais, Twitter, Facebook. Isso, nas redes sociais também. Vocês podem acompanhar todas as coisas lá e comentar também sobre o que vocês acharam do episódio e dos episódios anteriores e o que você está achando da temporada até o momento. Você está achando ótima? Que bom. Você está achando ruim? Aqui não é o seu lugar. Só lamentos. Vocês acham que isso aqui é uma democracia? Não é. Igual ao nosso país. Exatamente, não é. Opa, desculpa. É isso aí, não é democracia. Bom, é isso. E até o próximo, então. Tchau, tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Busquem conhecimento. Tchau. Beijos. Tchau.